21h, boa noite, consciência. Estamos aqui no nosso encontro na busca da nossa verdade interior, da nossa verdade. É muito importante lembrar que verdade cada um tem a sua, e é um caminho individual, um caminho verdadeiramente solitário, mas, portanto, solidário. Eu tenho um amigo psiquiatra, Dr. Aaron Abend. A gente chama ele de Prashanto, que foi o nome que o Osho deu a ele. E ele uma vez me disse que, e eu repito aqui, o caminho da verdade é árduo, complicado, complexo. A barra é muito pesada, para usar uma linguagem meio grosseira. E, portanto, é importante que os buscadores da verdade estejam em contato com outros buscadores da verdade. Eu gosto de... Esse barulhinho é do WhatsApp. Eu gosto de colocar... Eu gosto de colocar as pessoas em contato também. Gosto dessa dinâmica. Porque a busca da verdade é complicada. Bem complicada. E, portanto, diz o Dr. Aaron Abend, que é importante que os buscadores da verdade estejam em contato mútuo, em contato com outros buscadores da verdade. Você já notou que é muito complicado a gente se defrontar no caminho da verdade com coisas a nosso próprio respeito que são extremamente desagradáveis. Todo mundo tem um lado complicado, desagradável. E quando a gente entra dentro de um caminho de conhecer a gente mesmo, como todos os mestres dizem, é muito importante você conhecer a si mesmo. Conhece a ti mesmo, dizia Sócrates,
Seja uma luz você mesmo, conhece a ti mesmo, dizia Gautama Buda. Jesus dizia, conhece a ti mesmo. A verdade está dentro de você, está dentro de cada um de nós. A sua verdade. Mas muitas vezes a gente nota que a verdade da gente é muito encrencada. Muitas vezes muito encrencada. A quantidade de culpa com a qual a gente se defronta quando começa a descobrir a si mesmo, a quantidade de coisas desagradáveis que a gente encontra, muitas vezes é enorme. Isso torna o conhecimento da gente mesmo uma tarefa muito árdua. Quando a gente começa a se sentir mal com essa noção de nós mesmos, é importante você estar em contato, em franco contato com outras pessoas que já andaram viajando no seu interior e sabem que por baixo desse, às vezes, o horror que a gente vive quando descobre a si próprio e nota que tem uma porção de coisas horrorosas e desagradáveis dentro da gente mesmo, é muitas vezes importante, entende, estar em franco contato com alguém que sabe que tenha um pouco de paciência com você mesmo. Você andou sendo uma pessoa inconsciente, inconsequente e inconsciente. Então cometeu uma série de erros, muitas vezes erros extremamente desagradáveis, dos quais você não gosta de se lembrar. Então é importante estar em contato com alguém que sabe que debaixo desse lixo, que em geral a primeira coisa que a gente se defronta quando começa a conhecer a si próprio é o lixo que a gente tem por dentro. Não sei, por algum motivo ele vem à tona, como esse asqueroso rio Pinheiros, que não era assim quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente e tinha uns 14, 15 anos de idade, tem um amigo meu que chamava Pedrinho, Pedro Lopes. Ele era um amigão meu. E a gente andava de bicicleta pelo Brooklyn Paulista, onde eu morava. E o Rio Pinheiros, este manancial de mau cheiro que existe em São Paulo, naquela época, quando eu era adolescente, eu ia com o Pedrinho, com as nossas bicicletas. O rio tinha peixe, o rio tinha água praticamente potável, você podia tomar banho nele tranquilamente. Aos poucos, aquilo foi se tornando um manancial de lixo. Primeiro pela irresponsabilidade do próprio ser humano, que tem a pachorra e a ousadia de construir um edifício e jogar o cano de descarga
do banheiro dele no rio Pinheiros, no rio Tietê, no rio Tamanduateí, os 3 maiores rios que tem em São Paulo. O ser humano, com quanto inconsciente, vai pensar o seguinte: não, o rio é grande, é uma casa ou 2 ou 3 aqui do Brooklyn Paulista. Que problema vai ter jogar o esgoto no rio Pinheiros? Nenhum. Aí na semana que vem mais 10 casas, na semana que vem mais 20 casas, na semana que vem mais 30 casas. No ano seguinte, mais 2 edifícios. No ano seguinte, mais 3 edifícios. No ano seguinte, mais 5 edifícios. Eu não estou aqui com o... Eu não estou aqui com uma revista Veja, que tem uma fotografia do rio Tietê nos dias atuais, para não dizer que só eu que estou falando e que de repente eu convido vocês para conversar e começo a falar de lixo. O problema é a inconsciência do ser humano. Então, de repente, é muito lixo, muito esgoto sendo jogado num rio absolutamente maravilhoso. É o que nós estamos fazendo com a Terra inteira. Nós estamos tratando a Terra inteira como o nosso depósito de lixo. Eu recebi um e-mail outro dia, eu acho que o Gatil que me mandou, que me repassou, um amigo meu lá de São Paulo, onde eles falam, entende, do manancial de lixo que é jogado na terra, mas que jogar fora... O que significa você jogar fora coisas que você tem na sua casa que são irrelevantes ou são dejetos? O que significa jogar fora? Na realidade não existe um jogar fora. Na realidade não existe um campo de lixo, porque você imagina, cada vez mais lixo, cada vez mais lixo, cada vez mais lixo, cada vez mais lixo, cada vez mais dejetos. E eles estão sendo jogados aonde? Na nossa terra, que na realidade é a nossa casa. Então não existe isso de jogar fora, nós estamos jogando na nossa casa, a terra. O que acontece com você, comigo, com você, com milhares de pessoas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas todo dia? Todo dia milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas, até parece que já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, a gente se suja nos contatos diários uns com os outros. A gente se suja no contato diário uns com os outros. E isso precisa ser limpo. Enquanto não é limpo, quando você começa a querer migrar para dentro de você, para você saber quem você é, para você saber do que você é feito, de onde você veio, para onde você vai, você tem que olhar para si próprio. Não há necessidade, entende, de você virar para o seu vizinho. Afinal de contas, quem é o seu vizinho? O que ele sabe da vida mais do que você? O que ele sabe de você mais do que você próprio? Então você vai perguntar para o seu vizinho: escuta, o que você acha a meu respeito? Ele vai dizer: não, você é um grande cara. E eu como sou? Ah, sim, o senhor é um grande cara. Se vocês se dão bem, todo mundo vai elogiar todo mundo.
Mas por que perguntar para os outros como é que eu sou, quando eu posso, entende, me dedicar a um fenômeno chamado meditação e prestar atenção em mim mesmo e como é que eu sou? Só que o assustador é esse lixo que a gente vai angariando dia após dia, dia após dia, dia após dia. A gente vai angariando um monte de lixo e esse lixo precisa ser posto para fora. Ele precisa ser jogado fora. A melhor maneira de jogar fora é deixar que ele emerja. Que ele emerja. Enquanto ele não se dissipar, ele está ali. E você, quando for querer conhecer a si próprio, vai se deparar com esse lixo que você andou angariando no seu contato com outras pessoas. Como eu ia dizendo, o assustador é você querer saber quem você é e ver toda essa porcaria que você tem por dentro. E muitas vezes a maioria de nós não tem um terapeuta, não tem a boa vontade de alguém, não tem uma pessoa sábia por perto que vai dizer para você, não, tenha calma. Então eu vou lhe dizer, na minha própria autoridade, eu vou lhe dizer, tenha calma. Tenha calma. Que assim que você prestar atenção nessa sujeira que você tem por dentro, a tendência dela é se dissipar. Na medida que ela se dissipe, você vai começar a ter acesso ao mais bonito, legal e incrível de você mesmo. Eu não posso te provar isso. Eu só posso te inspirar a meditar, de maneira que essa meditação te mostre quem você é e o que você tem por dentro. E como eu disse e torno a repetir, você vai encontrar coisas desagradáveis, mas junto com essas coisas desagradáveis, você vai encontrar muitas coisas divinas, vamos dizer, ou bonitas, sendo a beleza uma expressão daquilo que é divino. Eu gostaria de ler aqui para vocês oração. Deixe que seus gestos sejam espontâneos e cheios de vida. Deixe que sua própria percepção guie seu estilo de vida, seu padrão de vida. Não deixe que ninguém decida por você, pois isso seria um pecado. Por que é um pecado? Porque você nunca estará presente. Permanecerá superficial, será hipócrita. Não pergunte a ninguém como rezar. Deixe que o momento decida
Deixe que o momento seja decisivo e a verdade daquele momento deverá ser sua oração. Uma vez que você tenha permitido que a verdade do momento tome conta do seu ser, começará a crescer e conhecerá a beleza profunda da oração. Você estará trilhando o caminho. O amor e a lei de Moisés. Esta é uma história famosa a respeito de Moisés. Ele estava passando por uma floresta quando viu um homem orando. O homem estava dizendo coisas tão absurdas que Moisés teve que parar. O que o homem estava dizendo era profano, era sacrilégio. Ele dizia: Deus, há momentos em que você deve estar se sentindo muito só. Eu posso ir e estar sempre com você, como se fosse sua sombra. Por que sofrer com a solidão quando eu estou aqui? Eu não sou um imprestável. Posso lhe dar um bom banho e tirar todos os piolhos de seu cabelo e de seu corpo. Piolhos? Moisés não acreditava no que estava ouvindo. O que esse homem estava dizendo? E irei cozinhar para você. Todos gostam do que cozinho. Farei sua cama e lavarei suas roupas. Quando você ficar doente, irei cuidar de você. Serei sua mãe, sua mulher, seu servo, seu escravo. Posso ser qualquer coisa, basta que você me dê um sinal para que eu possa ir. Moisés interrompeu-o e perguntou-lhe o que ele estava fazendo. Com quem estava falando? Piolhos no cabelo de Deus? Ele precisa tomar banho? Pare de falar besteiras. Isso não é uma oração. Deus irá se ofender com suas palavras. Olhando para Moisés, o homem se jogou a seus pés e disse: Perdoe-me, sou um analfabeto, um ignorante. Não sei rezar. Por favor, me ensine. Então Moisés ensinou-lhe a forma correta de rezar e ficou muito feliz por ter colocado esse homem no bom caminho. Feliz com seu ego satisfeito, Moisés se foi. E quando ele estava sozinho na floresta, uma voz de trovão vinda dos céus disse: Moisés, eu o trouxe ao mundo para levar as pessoas a mim, para criar uma ponte entre mim e elas, e não para afastar de mim aqueles que me amam. E foi exatamente isso que você fez. Aquele homem era um dos mais próximos a mim. Volte lá e peça desculpas. Diga-lhe que esqueça a reza que você ensinou. Você destruiu toda a beleza do diálogo dele. Ele é sincero, ele é amoroso. Seu amor é verdadeiro. Seja o que for que ele diga, as palavras vêm do fundo de seu coração. Não são apenas parte de um ritual. O que você deu a ele, contudo, é apenas um ritual. Ele irá repetir as palavras, mas falará apenas com os lábios e não do fundo de seu ser. Osho, o livro da transformação. Esse é um livro que tem a ver com o tarô da transformação. Cada carta do tarô tem uma história que está nesse livro. Na realidade, existe uma maneira de orar que é absolutamente pessoal. Como você vai conversar com Deus? Se você for natural, espontâneo e alerta, você vai conversar com Deus da maneira mais óbvia, mais honesta, mais sutil, mais perceptiva, mais normal, por mais que pareça inusitada, que possa existir. Então eu acho que cada um de nós pode conversar com Deus da maneira mais óbvia possível. Eu não acho que deva haver uma maneira específica e especial. Você pode ter a sua maneira específica e especial.
Por exemplo, você se sente confortável com a Ave Maria, você se sente confortável com o Pai Nosso, você usa essa oração. E eu li num livrinho muito pequenininho, que é quase uma revolução, que se chama As Palavras de Jesus em Aramaico, uma maneira bastante diversa, por mais que semelhante ao Pai Nosso, que a gente está acostumado a usar hoje em dia, mas chega a ser bastante diferente também. O próprio autor, que tem um nome complicado, eu não me lembro, ele diz: prepare-se para uma revolução na sua vida ao ler esse livrinho. É um livro, cabe na palma da sua mão, pequenininho. Dá para você colocar realmente no bolso. É realmente um livro de bolso de camisa, pequeniníssimo. Mas fala coisas grandiosas. Mostra até a maneira carinhosa com que Jesus conversava com Deus. Ele não chamava Deus de pai, ele chamava Deus de papai. É muito diferente você chamar Deus de pai de uma maneira severa, como se Deus fosse uma pessoa cheia de rusgas, né? Não, chamava de papai. Abba. Então, uma maneira muito mais carinhosa, muito mais íntima de conversar com Deus do que um Deus de quem você tenha medo. A palavra Maria escreve-se como Maria com H no fim. Não é um nome de mulher, não é um nome feminino. A palavra Maria, com H no fim, no aramaico, que é a língua que Jesus usava para orar, a palavra Maria quer dizer Senhor. Não é um nome de mulher. Eu sou uma pessoa um pouco ignorante. Eu sou um pouco sábio e um pouco ignorante. Eu abro meu coração aqui com você que estiver me assistindo. Eu não sei ao longo dos tempos como é que a palavra Maria se tornou Maria, a mãe de Jesus. E também, na minha ignorância, não tenho a noção, não tenho a explicação de se naquela época, se aquela época existiu, se naquela época era Maria mesmo o nome da mãe de Jesus. Mas uma coisa é certa, Jesus foi um nome criado bem depois. Eu acho isso de fundamental importância. Acho quase que grave de profundo. Naquela época, conquanto aquela época tem existido, naquela época o nome dele era Yeshua. Ao longo dos tempos, porque são muitos e muitos e muitos e muitos anos, mas muitos anos, até que Gutenberg tivesse criado uma máquina de imprimir e imprimiu a primeira Bíblia, que eu saiba. Foi o primeiro livro que foi impresso. Passou-se muito tempo, eu, na minha ignorância, desconfio, do pouco que eu me lembre, assim, intuitivamente, que a invenção da palavra rodada impressa em papel é aí dos idos de 1400 e qualquer coisa. Será que é isso mesmo? Então me escreva para Taza Music
ou para o meu Facebook, Rádio Sérgio Taza, se você tem essa informação, eu desconfio que foi lá pelos idos de 1400. Quer dizer, já são 1400 anos desde a época em que Cristo esteve vivo aqui na face da terra, até que passasse pelo apóstolo Paulo, o cristianismo foi criado, e daí vai, no ano de 1400, quer dizer, já se passaram 1400 anos. Você sabe que num espaço de o quê? 30 anos, se você tiver 30 anos, ou o senhor, a senhora que tem 50 ou 60 anos, quanta coisa nós já vivemos e quanto de mudança já houve nas nossas pobres cabeças em meros poucos 60, 50, 40, 70, 30 anos de idade. Agora imagina 1400 anos até que a primeira Bíblia estivesse sendo impressa. Ou papéis escritos, papiros, onde quer que tenha sido escrito. Como eu lhe disse, entendeu? Eu sou uma pessoa douta por um lado e ignorante de outra. Eu não estou querendo exagerar, como disse Sócrates, só sei que nada sei. Não cheguei nesse ponto. Mas Sócrates chegou nesse ponto de afirmar, olha, só sei que nada sei. Eu não sou capaz de dizer isso porque não seria verdade. Eu ainda acho que sei alguma coisa. E talvez eu esteja profundamente errado, porque cada vez mais eu sei menos. Mas uma coisa é certa. Por manuscritos ou papiros ou que método que sabe-se que a palavra Jesus naquela época não existia. Veio a existir depois. Mas naquela época não existia. Naquela época era Yeshua. E um nome judeu. Não um nome cristão. Jesus não era cristão. O cristianismo foi inventado, acho que por São Paulo, bem depois da crucificação, do suplício de Jesus Cristo. Bem depois. Não sei o quanto depois, sinceramente. Não sei se foram 300 anos depois, 100 anos depois. Não sei. Mas, enfim, fato é que naquela época era Yeshua. E eu estava dizendo que não sei, naquela época, como era o nome da mãe de Jesus. Mas certamente não devia ser Maria. Devia ser parecido, talvez. Então, as palavras Maria e Jesus devem ser de agora. Mais recentemente. E uma coisa é certa, como diz esse livrinho de um autor cujo nome eu não me lembro, de tão complicado que são 3 nomes, 2 ligados por hífen, mas com toda certeza é as palavras de Jesus em aramaico. Vocês podem comprar o livrinho, encomendar, ou ver por aí, ou talvez na internet hoje em dia já tenha. E a psicóloga e terapeuta Jurema Gaudêncio, uma amiga minha, ela outro dia me surpreendeu me mandando também na contracapa de alguém, no verso de um relato que ela me mandou, também, entende, uma outra forma de oração, uma outra forma de se rezar o Pai Nosso, que é semelhante, mas que fala do céu e da terra, a terra como sua mãe, o céu como seu pai. E aquela coisa que muita gente não entendeu naquela época, mas muita gente não entendeu e ficaram muito ofendidos com Jesus por causa disso, porque depois de toda uma peregrinação que Jesus fez
Eu ainda não dei uma olhada em 4 livros que eu ganhei de presente, que reportam o que Jesus fez entre 13 e 30 anos de idade, caminhando pelo Oriente Médio, aprendendo muita coisa. É tanta coisa para ser dita, que mal cabe espaço. Mas fato é que num mundo que era temente a Deus, que Deus é uma pessoa, no Velho Testamento consta que Deus dava a entender que ele não era bonzinho, não. Eu não sou seu tio, eu sou seu pai. Que tio é um cara legalzão, que nem vó, né? Mãe é que é dureza, né? Pai é que é complicado. Porque a responsabilidade que pai e mãe sentem com relação a filhos, avô e avó não têm. Então é uma coisa mais legalzona. Tio e tia também não tem, sempre é uma coisa mais legalzona. Irmão já é complicado. Primo já é mais sossegadão. Mas então naquela época eles conheciam Deus como uma pessoa vingativa, uma pessoa que, olha, se você se afastar de mim, eu sou ciumento. E de repente aparece um Jesus falando de amor e paz. Ama os teus inimigos. O pessoal não estava preparado para isso. Eu não sei nem se já passei da hora, não sei. Estou me perdendo aqui. Não, parece que estamos bem. Mas que eu me empolgo quando falo a respeito dessas coisas, né? Então, de repente, ele vem com uma imagem de um Deus bonzinho. Mas até hoje nós temos assim um lado, um setor da humanidade para quem Deus é uma pessoa difícil de lidar com. Que Deus não é bonzinho como Jesus achava que Deus era papai. Abba. Mas até hoje não ficou muito claro para mim o que eu estou notando e quais as implicações para o mundo atual, se a gente insistir um pouco mais num ponto que eu não vejo ninguém falando nisso, e talvez o senhor, a senhora que estejam me vendo, você, meu amigo, minha amiga, as implicações da palavra Maria, com H no fim, Maria, provavelmente era. Em aramaico, e era a língua que Jesus usava, ter o significado de Senhor. Mas se a gente for, sem querer complicar muito, mas se a gente for reportar ao aramaico, Ave Maria. Estou fazendo essa relação agora. Como em Roma Antiga, haviam os imperadores, que você tinha que respeitar toda a prova. Eram os Hitler daquela época, e alguns deles não eram bárbaros como esse homem aí austríaco. Você dizia Ave César. Ave era uma maneira de cumprimentar. Ave César. Os mortos te saúdam, por exemplo. Então,
haviam aqueles circos romanos, entende? As pessoas que eram acusadas de crime eram jogadas lá e tinham que lutar pela vida. Então havia aquele dito que aqueles que vão morrer te saúdam. Mas Ave Maria também pode ser uma maneira de se dirigir a Deus. Se em aramaico, sem querer complicar muito, mas se em aramaico, Maria quer dizer Senhor, Ave Maria também poderia querer dizer eu te saúdo, Senhor. Semanticamente, pode ser assim. Eu me lembrei agora que estava tocando essa... Talvez tenha sido uma surpresa para alguns de vocês, mas eu toco instrumento, toco piano, faço música também. Eu acho que o Osho está certo, que a gente deve explorar ao máximo todas as nossas capacidades e potenciais. Enquanto eu estava tocando, me lembrei do Einstein, aquele da teoria da relatividade lá, né? E o Einstein, ele era tido como meio maluco mesmo. Assim como Van Gogh era meio maluco, e todas as pessoas meio excêntricas são geniais, e claro, meio malucas, e são reportados como meio malucos mesmo. Porque a verdade, dizem, é muito louca. A verdade é muito louca por quê? Porque a real verdade é inédita. Então, uma real verdade você nunca ouviu nada parecido. Uma real verdade é inócua de uma certa maneira e torna a gente relativamente apreensivo. A gente fica meio invocado quando ouve a verdade. E na sua excentricidade, o Einstein, dependendo da pergunta que o repórter lhe fazia, ele não respondia, pegava o violino e começava a tocar. Que tem hora que é o que se pode fazer. Se você for ver bem, quando Pilatos virou para Jesus e perguntou: o que é a verdade? E Jesus, no filme do Mel Gibson, já ensanguentado, que levou uma bela de uma surra terrível, já antes de ser levado a carregar essa cruz até lá em cima para ser pendurado nela depois. Então ele já estava meio em frangalhos, mas ele, como yogi, como tinha treinamento e tudo mais e tal, estava conseguindo
parar em pé. Ele tinha bastante energia. Quando Pilatos perguntou o que é a verdade, ele não respondeu uma palavra sequer. E faz absoluto sentido que vem um outro iluminado chamado Lao Tse, mais ou menos da mesma época ou antes, na China, e Lao Tse deixou claro para todo mundo que a verdade não pode ser dita, que no momento em que a verdade é dita, ela deixa de ser verdade. Eu fico pensando nessa última frase que eu falei e até hoje não entendi. Eu estou falando a frase. É muito estranho. Muito estranho. E o Einstein, para não ficar em silêncio, tinha vontade de fazer alguma coisa, e ele notava que não... tem perguntas que uma pessoa te faz que não dá nem para você responder. Que horas são? 21h45. Não dá nem para você responder. Então, realmente, só ficando em silêncio. Primeiro, porque se for verdade, que a verdade não pode ser dita, então qualquer coisa que for dita não pode ser a verdade. Então, para que você vai responder? Para que Jesus ia responder para Pilatos? Olha, amigo, a verdade não pode ser dita. Isso já são palavras. Isso já são palavras. Até isso já não era legal de ser dito. E para não ficar totalmente em silêncio, o Einstein pegava o violino e saía tocando. Meu pai que me contou essa. Ele, para não ficar em silêncio, tocava música. E eu acho que é por isso que um terapeuta alemão, de Wendschau, acho que o bairro se chama Toschglop, é uma cidade, Wendschau, deve ser, na Alemanha, que eu conheci em Bielefeld, no centro de meditação do Osho de lá, ele disse que a minha música curativa, a minha música universal, que equilibra todos os chakras das pessoas e harmoniza todas as reencarnações das pessoas que a ouvem, é a música interpretada, não cantada. E realmente eu tenho levado isso bem a sério. A minha música universal é aquela que eu espontaneamente toco, simplesmente. Simplesmente toco. Eu noto que existe uma grande diferença entre os meus CDs. Eu gravo CDs, estão à disposição de vocês. Eu noto uma grande diferença em mim quando estou fazendo música assim chamada clássica espiritual. Quando eu toco, somente é uma coisa, eu não me preocupo com absolutamente nada. Agora, cada vez que eu vou cantar Beatles ou minhas canções, nem pensar, porque todas as apresentações que eu tenho feito, a não ser quando são apresentações minhas, como na Secretaria de Cultura de Barra Bonita outro dia. Mas se for assim, tocar em restaurante, que de vez em quando eu ainda me dou ao luxo de fazer, me permito aceitar tocar num lugar terrivelmente barulhento, onde as pessoas vão lá para beber e para conversar, e de quebra querem saber se tem alguém fazendo música ao vivo. Eu fico notoriamente preocupado todas as vezes que eu vou fazer música que tenha letra cantada. Eu fico muito preocupado.
Boa noite, Sandra. Eu agora tirei o WhatsApp de cima da... Então a Sandra é uma assídua participante dos meus programas aqui. Namastê, boa noite para você também. Então, mas se eu for fazer música só instrumental, eu não tenho preocupação absolutamente nenhuma. Vamos ver se eu desencalho aqui, porque meditação é uma coisa que no mundo atual, dependendo de onde a gente está, é uma coisa encalhada. Ninguém faz. Existem pessoas como minha amada amiga Adriana, que trabalha numa farmácia. Ela diz, não consigo meditar, minha cabeça não para. Bom, o que eu respondi a ela é que a minha também não para. Aos pouquinhos, assim, ela está funcionando um pouco menos. De pouquinho. De pouquinho. Mas então não se trata na meditação de você brecar sua mente. Eu me dedico à meditação ativa, da mesma maneira como me dedico à música, como eu estava dizendo, porque eu gosto de fazer música, primeiro. Número 2, eu gosto de gravar. Frequento o estúdio de gravação desde 2 anos de idade, talvez menos, não me lembro. Meu pai me levava para estações de rádio, onde ele ia trabalhar de vez em quando. Ia lá com ele. E eu gosto de gravar, gosto de cantar, gosto de tocar. Dependendo do caso, dependendo do trabalho, não gosto muito de fazer. Às vezes gosto bastante. E meditação ativa eu faço porque eu sou um indivíduo cheio de ansiedade. Eu sou muito sensível. Meditação é uma coisa que vai aumentando a sensibilidade da pessoa e não tornando você embotado. Isso tem que ficar claro. Meditação não é um negócio que vai tornar você, entende, menos sensível, que você aguente levar porrada de tudo quanto é lado. Desculpa falar bem, de uma maneira grosseira. E você aguenta levar pancada. Não. Você se torna, através da meditação, cada vez mais sensível. Cada vez mais sensível, repito. Então, é difícil a gente viver num mundo insano como o nosso. Insano. Insalubre, às vezes quase que intolerável e insano. Terrível. Então, hoje em dia, nós recebemos como fonte de informação talvez 1 bilhão, se você for pensar na quantidade de informação que a gente recebe em 1 segundo. Num segundo, eu sou capaz de, olhando 1 segundo para o que eu estou vendo